Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Oferecimento de Nardon Inácio Auditores e Consultores, há 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes, Planalto conectando destino, conectando pessoas, Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho, Celulose Rio Grandense também há quase 60 anos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul, e Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Nós aqui da GESUL TV, que é o canal 6 da NET, e o nosso programa vai sendo exibido também em toda a região metropolitana de Cachoeirinha até Estância Velha, Campo Bom, Novo Hamburgo, São Leopoldo e no litoral norte, Capão da Canoa, Capão Novo, Atlântida e Xangri-Lá. Eu sempre digo que é uma audiência muito grande em Capão da Canoa, que é uma grande metrópole, digamos, litorânea, balneária, Capão da Canoa, que tem muitos egressos de Porto Alegre, inclusive colegas meus, jornalistas, economistas, que se aposentaram e estão lá gozando das delícias da sua aposentadoria nesta bela cidade que é Capão da Canoa. Bom, nós estamos recebendo inicialmente no programa de hoje o Paulo Tedesco, escritor e consultor de projetos editoriais há 12 anos, que transfere essa sua experiência aí para futuros autores. Isso é importante, né? Porque o livro nunca deixará de ser o livro, na minha opinião. E o livro, eu sou daqueles que não só escrevo, mas gosto de palpar, de pegar o livro e usufruir do ensinamento que cada livro pode nos trazer. Paulo, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu agradeço. Tu é sediado em Canoas, né, Paulo? Sim, essa editora está em Canoas. Que legal. Me conta um pouquinho dessa tua experiência e essa tua novidade no mercado aí. Eu comecei atendendo somente em gráfica, na extinta Nova Prova, gráfica e editora, só atendia livrarias, só atendia editoras. E atendia, eventualmente, agências de propaganda, imprimindo tudo que é coisa. E com a experiência, o aprofundamento da experiência atendendo editoras, passei a ser consultor editorial, na medida que a Nova Prova faliu, e eu passei, então, a atender projetos editoriais independentes e editoras que estavam começando a se consolidar. Dali chegou um ponto que os meus autores independentes, os self-publishers, como a gente fala hoje nesse termo em inglês, começou a me pedir para que eu me transformasse em editor e levasse o trabalho deles adiante. Infelizmente, aqui estamos hoje, estou muito contente com o crescimento, todo mundo votando contra, não digo votando, mas a gente ouve, o mercado editorial está difícil, está complicado, tem crise, e o que na realidade as pessoas nunca compreenderam foi que o que estava em crise, e aí é uma opinião muito sólida minha, eu escrevo no website no Publish News, que é um boletim nacional de mercado editorial, é o único, eu sempre defendo que o que está em crise é um modelo de produção editorial e de leitura. Mas o mercado continua com seus 5 bilhões de reais hoje, só o mercado nacional. O brasileiro lê pouco, né? Eu acho que, não sei se o gaúcho, não tem esse dado, assim, o gaúcho é um dos que mais lê, até pela questão da evolução da política, que o gaúcho tem um pouco de destaque do ponto de vista nacional, não somos os mais elitizados, do ponto de vista, ou politicamente avançados, do ponto de vista como se fala, né? Eu acho isso pelo menos, mas o gaúcho lê bastante? Eu vou te ser bem honesto, eu acredito que o Brasil inteiro lê bastante. São Paulo e Rio, pela concentração de renda, lê muito, onde é o verdadeiro mercado nacional hoje. O Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, como quase todos os estados, são estados periféricos. O centro do Brasil é Rio e São Paulo, muito mais pelo poder aquisitivo do que necessariamente por uma vontade de ler. Eu não acredito muito nessa tese de que o brasileiro lê pouco. O brasileiro lê bastante, do contrário, hoje a internet não estaria evoluindo, porque as pessoas leem muito. A internet ela é muito mais texto do que televisão, do que vídeo, felizmente. O que acontece, assim, é a qualidade de leitura. Bom, aí a gente pode questionar que a qualidade de leitura não é das melhores, né? Hoje, do contrário, livros como a Bíblia ou uma outra editora que lançou Evangelho segundo Allan Kardec não teria seu best-seller, seus melhores livros de venda, livros religiosos. E vendem absurdamente bem. Outra coisa que a gente desconhece, e eu gosto muito de comentar isso, que é a venda porta a porta. O Brasil retomou o pioneirismo nesse setor no mundo. A Califórnia, inclusive, veio aqui fazer uma visita técnica para saber como é que nós vivíamos com isso. Venda porta a porta inclui a rede Avon, né, que vende produtos, mas também editoras e vendedores, e eu conheço vários, alguns em São Paulo, que vão na porta da editora, pagam à vista, em dinheiro, não pegam, enchem caminhões, sem exagero, e saem a vender de porta em porta no Nordeste, no Centro-Oeste do Brasil e vendem livros de qualquer espécie. Então, assim, nós temos um mercado bem interessante no Brasil, como eu falei, eu tinha um índice de 6 bilhões de reais. Talvez tenha caído um pouquinho agora, vamos falar em 5, mas ainda é um número expressivo de um mercado brasileiro. Então, sim, se lê. Talvez ainda tenhamos dados ruins, né, que nos chegam, né, mas sim, se lê. Paulo, tu me desse a oportunidade de falar o seguinte, eu dos mais de 1.500 livros que eu tenho na minha biblioteca,
feita ao longo dos meus 66 anos, a maioria deles eu adquiri no Círculo do Livro. Pô, maravilha. Ainda existe o Círculo do Livro? Não, existem substitutos para ele. Aqui em Porto Alegre tem a empresa que também é um exemplo nacional, é a TAG, TAG, pessoal muito bom, gente finíssima. Eles estão fazendo algo parecido com o Círculo, onde tu paga uma taxa por mês, eu não sei bem o valor, 60, 90 reais, e tu tem 2, 3 livros por mês, capa dura, lindíssimos, feito inclusive para eles. Por coincidência, eu conheci o capista, um dos capistas do Círculo do Livro, é Alfredo Aquino, também tem sua própria editora que se mudou para São Paulo, da Ar do Tempo, mas sim, existem projetos e o mercado se reconfigurou de tal forma, isso é importante falar, que escapa aos dados mesmo de grandes empresas que têm capacidade de captar números. Por quê? Hoje nós temos a tecnologia, e essa tecnologia entrou no Brasil em 2009, pontualmente, no ano 2009 entrou essa tecnologia no Brasil, de imprimir em baixas tiragens. 50, 100, 200, 300 livros, com a qualidade, até inclusive capa dura, de um livro de grandes tiragens. O que isso significa? Em especial em São Paulo, tem várias gráficas, eu trabalho com algumas, aqui no Sul também, temos algumas, que você pode imprimir poucos livros, sem gastar aquela enormidade de 10, 15 anos atrás. Então, esses números escapam aos índices, escapam ao mainstream. Ao mainstream midiático, ele não consegue dar conta de que a todo instante alguém está lançando um livro na sua casa, no seu porão. Esse, para mim, é a verdadeira revolução que está sendo ignorada por um mainstream. Eles tentam captar e não conseguem. Exemplo, a própria Amazon, ela percebeu que é uma grande empresa, eles sabem, eles já estão nesse nicho. As outras empresas nacionais não estão nesse nicho e fazem beicinho, como a gente diz. E eu, por conheci muito bem a dinâmica desse outro setor, que é o self-publish, que é a autopublicação, ou mesmo editoras pequenas. Enfim, o mercado está muito interessante. Eu sou super empolgado com o mercado. Estou vendo, mas realmente isso que é importante, né? Esse teu expertise todo que tu traz aí para esse projeto, né, Paulo? E é importante o cara ter esse entusiasmo, porque a crise existe para todo mundo. Agora, quem vai se destacar é aquele que sabe enfrentar a crise, quer dizer, que tem a coragem, a ousadia de enfrentar. E é nesses momentos que se vê exatamente, o fruto é muito mais delicioso, né? E a gente colhe os frutos por isso. Então, crise existe, mas nós temos que ignorar a crise e botar os peitos e ir para frente. Bom, nós temos a Feira do Livro agora, que começa dia 1º de novembro aqui em Porto Alegre. Até que ponto as feiras de livros, elas podem servir de incentivo à conquista de novos leitores? O principal efeito da Feira do Livro é a conquista de novos leitores, não há dúvida, na medida que eles conseguem trazer escolas, ônibus, não é um nem dois, se torna um evento. A mídia toda local, em especial em Porto Alegre, eu sei que outras cidades também, mas Porto Alegre é muito interessante porque toda a mídia do mainstream, ou seja, a mídia mais conhecida, ela encerra a divulgação de qualquer outro assunto de livro e foca só nos livros da feira. Isso, então, provoca com que a pessoa se obrigue a ir na feira. E aí, as crianças acabam se motivando. Eu conheço tenho vários amigos, creio que tu tem também, que se lembram da sua iniciação como leitor na Feira do Livro. Mas, ao mesmo tempo, a feira traz uma contribuição que as grandes redes não gostam, torcem o nariz, e por isso que existe sempre um conflito permanente, inclusive entre grandes empresas midiáticas e a feira. Por quê? A feira permite que editoras pequenas se posicionem ali também, tenham o mesmo destaque que uma editora grande. A feira permite com que a gente chama de bibliodiversidade. O que é isso? Qualquer um pode estar ali publicando e vendendo o seu livro através das estruturas. E isso, para nós, é muito salutar intelectualmente. E eu não à toa que o Rio Grande do Sul ainda é um espelho para o mundo, porque essa feira a céu aberto não existe outra maior. É uma feira referencial, tu não paga ingresso. Qualquer outra Bienal, Feira do Livro, que não tem esse modelo, você paga ingresso para entrar. Então, novamente, a importância da Feira do Livro de Porto Alegre é essencial. Bom, tu trouxeste alguns exemplares aqui, Jornadas Desconhecidas, O Caminho de Volta, do Beto Zac, e você tem outros livros também que tu lançaste, né? Eu trouxe A Cobra da Laranjeira, Crônicas Muito Azedas, de Ana Marçom. Né? Foram os nossos 2 primeiros livros que nós lançamos. Na realidade, hoje está chegando, por um dia de atraso eu teria conseguido trazer outros exemplares, porque saiu de São Paulo há pouco. Enfim, vamos terminar o ano com um catálogo de mais ou menos uns 10 livros em papel, impressos. No e-book eu vou ter uns 15. Sim, e está muito legal fazer isso. Faz ao mesmo tempo, no papel e e-book? Sim, faço papel e e-book, e já tem uma terceira, que são os livros, por exemplo, de famílias, que é muito comum, onde o pai era um pesquisador, o avô, escreveu o livro Questão Christie. É um livro que nós estamos trazendo agora. Vem 100 exemplares, super limitado, vai ser só para os familiares, e em seguida ele vai migrar para a impressão por demanda. Eles gostam de usar o termo em inglês POD, Print on Demand. Na realidade, impressão por demanda. Então, nós vamos colocar nas lojas, onde a pessoa compra o livro e recebe em casa um exemplar.
Paulo, o grande problema assim, digamos, dos escritores periféricos, digamos assim, do Rio Grande do Sul, lá para o norte, que não estejam no centro do país, é exatamente fazer com que haja a melhor distribuição nacional do livro. Teu projeto inclui isso. Novamente, tu me perdoe, hoje só é periférico quem quer. Uhum. O mercado editorial ele tem vários parceiros que conseguem te posicionar nacionalmente, o mercado ele é um mercado como qualquer outro. Ele existe o que a gente chama de B2B, né? Business para business, né? Negócios para negócios. Então, existem vários parceiros diferentes, de diferentes propostas. Eu tenho meia dúzia de propostas que eu estou, inclusive, analisando. Uma já está fechada, mas para diferentes regiões do Brasil, mas em especial na região sudeste. Então, só é periférico quem quer. Sem um projeto editorial de negócios, porque se você não sabe falar, o grande problema do mercado editorial, em especial o local, vamos falar assim, e eu sei, porque agora de manhã eu estava conversando com um autor de Caxias do Sul, que é premiado e tudo, nós não estávamos conversando, nós estávamos batendo boca, literalmente. Depois eu posso até contar o porquê, mas foi muito engraçado, porque o pessoal não entende que, além da expertise em livros e expertise ou conhecimento no texto, você tem que ter conhecimento de negócios. Ponto. Se você não tiver um conhecimento de negócio, quando eu falo negócios, não é saber números, é saber negociar. Uma mão traz a outra, você dá, você recebe, às vezes você perde, às vezes você ganha. Os riscos de mercado, né? Isso nós vemos no sistema capitalista. E é fantástico como as editoras, os pequenos editores, desconhecem isso. Paulo, tu vai estar mais vezes aqui, eu acho importante, eu gosto muito desse mercado, até porque eu escrevo também, e abrir um espaço para ti aqui, porque eu acho importante passar para as pessoas isso, que é uma forma de estimular as pessoas a ler cada vez mais. Agora eu te pergunto o seguinte, esses teus livros estão disponíveis em que livrarias hoje em Porto Alegre? Na rede Cameron, de livrarias, que eles têm nos Bourbons, Safari. No Aeroporto Salgado Filho. No Aeroporto Salgado Filho, são 4 lojas, e agora eles vão inaugurar também ali no novo Parque Shopping de Canoas, também vai ter uma loja. Que beleza, parabéns pessoal da Cameron. Também na loja Santos, que tem no Shopping João Pessoa, Assis Brasil, Cachoeirinha e Gravataí. Bom, mês que vem, aqui de novo para novas novidades, tá bom? Vai ser um prazer. Tá, um grande abraço, muito prazer em te conhecer pessoalmente. Eu agradeço. Sucesso, eu acho importante esse mercado de livros. Aliás, eu vou aproveitar, Paulo, com a tua licença, esse meu livro vai estar também feito o lançamento na Feira do Livro de Porto Alegre, dia 2 de novembro. Conto com vocês, 19h30 na Feira do Livro de Porto Alegre. Ele está no IDC hoje, na Cameron, nas livrarias Cameron também, você pode encontrar, até porque dia 30 é segunda, né? 31, terça-feira, 31 de outubro é a data máxima dos 500 anos da Reforma Protestante. Foi 31 de outubro de 1517 que Lutero afixou lá as 95 teses e tal, e que deflagrou a Reforma Protestante, que, você sabe, o livro está contando isso aí, trouxe muitos desdobramentos e ajudou os grandes países a serem o que são hoje, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Holanda, Suíça, Suécia, enfim. Então, muito obrigado pela audiência, pela audiência de vocês no nosso programa e, sobretudo, por terem já ido lá no IDC. A venda do livro está muito grande no IDC, na Cameron tive que repor os estoques. E isso é importante, né, Paulo? Porque estimula a leitura, né? Faz com que as pessoas despertem para temas dessa natureza também. Sem dúvida, trazer novos temas faz parte da bibliodiversidade que eu falei. Paulo, um grande abraço, parabéns, sucesso para ti, viu? Um grande abraço, muito obrigado de novo, tá? Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já.